Abra sua Bíblia no livro de Filipenses, no capítulo 1. Filipenses, capítulo 1. Quero também te convidar a você deixar as suas Bíblias abertas, porque hoje vamos passear um pouquinho acerca de tudo que estamos, desde o início dessa reunião, falando. Filipenses, capítulo 1, verso 27. Diz assim: o mais importante é que deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo. Então, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis firmes em um mesmo espírito, combatendo com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Em Filipenses capítulo 2, verso 18 diz: e vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isso mesmo. Pai, fala aos nossos corações, como o Senhor já está falando desde o início dessa reunião. Obrigado pela tua presença entre nós, Pai. Ensina-nos a olhar para a cruz, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Um grande pregador inglês chamado Charles Spurgeon, ele, em um dos seus sermões, ele afirma que a cruz é o último argumento de Deus. O ser o último, ele é o mais importante de todos os argumentos. É incrível hoje nós estamos falando tanto acerca de cruz, sabe? Toda a teologia do Antigo Testamento, ela apontava para esse histórico, e toda a teologia do Novo Testamento está edificada sobre ela. A cruz, ela ocupa um lugar de destaque na teologia cristã. Então, se queremos entender o cristianismo e suas implicações e aplicações para a nossa vida, devemos olhar para a cruz. Hoje eu quero convidar você a fazer isso, a olhar para a cruz. Nós cantamos muito sobre cruz, temos comentado, temos realizado exposições aqui acerca da cruz, e hoje eu quero continuar a motivar, a inspirar, a edificar sobre nós esse alicerce. Olhe para a cruz. Volte-se para a cruz. Eu quero que você olhe para Jesus na cruz e descubra o que ela tem a dizer. Sabe? Eu quero começar dizendo que há 4 maneiras de olhar para a cruz. E dependendo do ângulo que você enxerga, que você olha para ela, uma verdade nova e diferente vai se revelar. Então hoje você e eu vamos olhar para a cruz por cada um desses ângulos, e aprendermos juntos o que ela tem a nos dizer. Esse é o meu desejo. A primeira forma que eu quero que você olhe para a cruz é da perspectiva de Deus Pai. Eu quero que você tente se imaginar olhando de cima, sabe? Da perspectiva do Pai. Olhe a cruz de cima, da perspectiva de Deus. Você consegue fazer isso? Desde aí, de onde o Pai está olhando, a cruz de Cristo significa propiciação. Sabe? Em 1 João, capítulo 2, verso 2, lemos que Ele, Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. O que significa essa palavrinha, propiciação? Essa é a tradução da palavra grega islamos, que significa aplacar a ira de Deus, de um Deus zangado, mediante um sacrifício. É isso que significa a palavra propiciação. Em todas as religiões antigas, a ideia de ilasmo está presente. Eles não tinham a mesma revelação que nós como igreja, mas todos eles sabiam que, se de fato existia um Deus ou deuses, eles deviam estar irados conosco e precisavam ser aplacados mediante a um sacrifício. Eles não possuíam a mesma revelação que nós, mas eles podiam perceber que Deus
está virado e devia ser propiciado. Porém, a propiciação do Novo Testamento é diferente da propiciação dos pagãos. Na propiciação pagã, nós oferecemos os sacrifícios e os deuses são apaziguados. No Novo Testamento, o próprio Deus é a origem e o provedor do sacrifício. Ele, o Deus ofendido, é quem oferece o sacrifício propiciatório, ou seja, enviando seu Filho para morrer na cruz. Ali na cruz, ele é ao mesmo tempo um Deus santo que ira, como um Deus amoroso que provê. Incrível isso. Eu agora quero que você imagine, tendo olhado a cruz da perspectiva do Pai, como acabamos de fazer, eu quero que você olhe para a cruz da perspectiva do Filho. Da perspectiva do Pai, a cruz é a propiciação, que você já sabe o que é. É a paz sendo selada com os homens arrependidos por meio do sacrifício do seu Filho. Agora, da perspectiva do Filho, a cruz é a obediência. Abra sua Bíblia, já como você já deixou aberta, vamos ler Filipenses 2:8. Diz assim: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Ou seja, o Pai ordena e o Filho vai. Obediência. É uma palavrinha tão contestada nos nossos dias. Quando você é obediente, você é denominado por vários nomes. Mas obediência é simplesmente atender aquilo que o Pai tem nos direcionado. O Pai manda o Filho ir à terra para redimir uma raça de rebeldes, obstinados, e o Filho não questiona, ele não murmura, ele não hesita. E aí eu faço a pergunta: você viria para morrer por nós? Pecadores, todos os dias pecamos, todos os dias achamos que estamos no direito de nos acharmos melhor do que aqueles que não conhecem a Jesus. O que nos difere dele é uma coisa: hoje nós reconhecemos o quão ruim somos, o quão dependentes somos do Pai. Somos ruins, somos maus, mas nós nos achamos melhores. Nós queremos nos denominar muito bons. O conhecimento da missão não tornou mais fácil suportar a cruz. A agonia e o sofrimento eram reais e tinham que ser experimentados pelo Filho de Deus. E ele experimentou a dor do chicote comando, arrancando lascas da sua carne. Pela cruz. Você está observando na perspectiva do Filho. Você está olhando a cruz pela perspectiva do Filho. A dor dos espinhos sendo cravada em sua cabeça, na sua caixa craniana. A dor dos golpes e da humilhação dos soldados que lhe conduziam. A dor dos cravos perfurando suas mãos e pés. A dor e a agonia que invadiam seu corpo cada vez que ele tentava se erguer para respirar, apoiando-se em seus pés transpassados, nas mãos perfuradas, esfregando suas costas dilaceradas contra a madeira da cruz. Você está observando pela perspectiva do Filho. Mas finalmente ele experimentou a ira do Pai que era derramada sobre ele. O castigo de cada pecado que cada homem já cometeu caiu sobre Jesus. Você tem ideia disso? Você consegue imaginar isso? Você consegue ter a dimensão da dor que ele sofreu para que hoje nós estivéssemos aqui? É pela cruz. Sendo obediente até a morte, e morte de cruz. A terceira forma que eu quero que você, a terceira perspectiva através da qual eu quero que você olhe para a cruz é a de Satanás. Já olhamos em duas perspectivas, de Deus, do Filho, e agora vamos ver pela perspectiva de Satanás. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 2, verso 15. Colossenses capítulo 2, verso 15. Está escrito: e despojando as autoridades e poderes malignos,
fez deles um espetáculo público, triunfando sobre todos eles na cruz. Para o Pai, irmãos, a cruz foi uma propiciação. Da ótica do Filho, foi um sacrifício obediente. Mas para Satanás, o significado da cruz é de suprema e absoluta derrota. Meus irmãos, a nossa teologia deve vir da Bíblia e não da inologia do movimento gospel. Quando Jesus morreu, não houve festa no inferno. Satanás não comemorou. Ele sabia o que estava acontecendo ali. Apocalipse 12 é o capítulo mais importante, irmãos, para entendermos o significado da cruz da perspectiva de Satanás. Ali o diabo aparece como enraivecido, impanido do céu. Ele sabe que o tempo dele é curto, então ele começa a fazer guerra contra a igreja. Acho que está bem atual isso, né? No verso 10, ele é o acusador dos irmãos. Então ele começa a acusá-los. Ele tenta convencê-los de que Deus não vai aceitá-los por causa de seus pecados. Mas aí o texto diz, lá em Apocalipse 12, verso 11, que eles, portanto, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Isso significa que os crentes vencem as acusações de Satanás confiando no poder do sangue, confiando no poder da cruz. Simples assim, confiando no sangue, confiando no poder da cruz. Nós não somos salvos da nossa culpa porque somos bons, irmãos. Nós não somos perdoados porque nós somos inculpáveis, mas porque Jesus carregou a nossa culpa na cruz. Somos salvos por causa do sangue de Jesus. Deixa eu dar um exemplo do que eu li do Dr. Carlson. Ele disse que ele colocou uma história. Imagine a primeira Páscoa no mundo, ali no Egito. Você lembra da história da Páscoa? As 9 pragas já tinham passado e agora viria a 10ª praga, que era a morte dos primogênitos. Todo mundo conhece essa história. Deus mandou Moisés dizer ao povo para sacrificar um cordeiro por família e untar os umbrais das portas e janelas, porque o anjo da morte passaria naquela noite e mataria todos os primogênitos do Egito. Mas aquelas casas que estivessem marcadas com o sangue do cordeiro seriam poupadas. Todo mundo conhece essa história, né? Clássica. Agora imagine 2 judeus, o senhor Abner e o senhor Benjamim. Abner: Benjamim, você já passou o sangue do cordeiro nos umbrais das portas e janelas? Benjamim: já passei. E você? Abner respondeu: sim, eu já aspergi o sangue nas portas e janelas da minha casa. Abner pergunta: você não tem medo que algo aconteça ao seu filho? Benjamim responde: não, nossa casa está protegida pelo sangue. Por que? Você tem medo? Abner: não sei. Já aconteceu tanta coisa ruim aqui no Egito ultimamente. Água virando sangue, rã invadindo tudo, piolho, mosca, animais morrendo, gafanhoto, sol escurecendo. Eu confesso que estou com medo. Benjamim: mas Abner, você já aspergiu sangue em sua casa, não há motivo de pânico. Abner: não sei, eu ainda estou com medo. Pergunta: qual dos primogênitos se salvou? O de Abner ou o de Benjamim? Resposta, irmãos: ambos. Isso porque o cumprimento da promessa não dependia da intensidade da fé desses homens, mas do sangue que foi aspergido sobre a casa. Vocês estão conseguindo entender? Sabe? Muitas das vezes nós acreditamos que é pela intensidade da fé, irmãos. Obedeça. Obedeça. Da mesma forma, a promessa de aceitação e perdão de Deus não está ligada ao tamanho, ao volume ou à intensidade da fé, mas no objetivo da fé. Quando nos aproximamos de Deus em oração, irmãos, não fazemos porque fomos bons naquele dia, ou porque acabamos de chegar da vigília, ou porque somos os filhos mais esforçados de Deus, mas porque Cristo morreu por nós. Simples assim. Ele morreu por nós. Uma grande fé em si mesmo, ou na divindade errada, não te levará a lugar nenhum, mas um pouquinho de fé, até uma fé pequenininha, do tamanho do grão de mostarda, no sangue de Jesus é suficiente para manter Satanás afastado
e nos conduzir à presença de Deus. Nós estamos falando de olharmos para a cruz. Olhamos a cruz pela perspectiva de Deus, pela perspectiva do Filho, pela perspectiva de Satanás. E agora eu quero que você observe comigo a quarta perspectiva, que eu quero que você olhe para a cruz, é a nossa perspectiva. A cruz é a maior demonstração de amor de Deus. Ela mostra a seriedade do nosso pecado. Ela mostra a nossa segurança. No Novo Testamento, a cruz está ligada a muitas palavras importantes: justificação, santificação, surgimento do reino. Mas nesse texto que nós lemos, a perspectiva da cruz sugere a nós um padrão de comportamento. Veja o verso 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. Em seguida, Paulo começa a falar da cruz e continua falando até o verso 11. Mas aí, irmãos, eu quero dividir com vocês essa passagem em dois blocos. O primeiro está entre o verso 5 ao verso 8 e falam de autonegação. O texto está dizendo que a nossa atitude deve ser como a de Jesus, e logo nos conta como Jesus negou a si mesmo. Autonegação. No verso 6 diz que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. A palavra traduzida dessa forma, é morfé, que significa que ele era Deus em sua essência. Ou seja, ele existia como Deus no céu, sem nenhuma limitação, sem dar contas a ninguém além de si. Está entendendo? Sabe? Então lemos que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, ou como diz uma outra versão, ele não teve o ser igual a Deus como uma coisa a que apegar-se, se apegar. Isso é muito profundo, irmãos. Sabe? Saber que ele não se apegou a si mesmo. Ele se entregou. Ele se negou. Ele negou a si mesmo. O Filho Eterno de Deus não considerava que seu status divino deveria ser usado para conseguir tudo para si mesmo. Como Deus, ele não tinha nada para provar para ninguém. Então o texto diz que ele esvaziou-se, ou seja, ele abriu mão da sua divindade, ele não abriu mão da sua divindade, mas dos seus privilégios divinos. Então ele se fez servo. E a palavra servo aqui é a tradução da palavra grega doulos, que significa escravo. Deus se fez doulos, Deus se fez escravo. Um homem sem direitos, um homem sem nada. Verso 8. E achado na forma humana, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Eu não sei se você está entendendo isso aqui. A cruz se tornou um símbolo de glamour, sofisticado. Nós tatuamos cruzes, usamos colares e brincos em forma de cruz. Há cruzes nas nossas igrejas e não ficamos chocados. Como assim, Léo? A cruz era o mais horroroso instrumento de tortura inventado. Ela era usada contra escravos, contra rebeldes, contra anarquistas, mas nunca contra os romanos. Havia tanta crueldade na cruz e tanta vergonha nela, que ela não podia ser mencionada em conversas educadas. Mas o Filho de Deus, obedecendo o Pai, humilha a si mesmo e morre de forma vergonhosa na cruz. Olha a vergonha para que nós estivéssemos aqui. A segunda parte que eu falei, eu dividi em dois blocos, está entre o verso 9 e 11, e fala da exaltação de Jesus. Devido ao esvaziamento, à obediência e à morte de cruz, Jesus recebe um nome que está acima de todos os nomes. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. No mundo antigo, um nome significava mais do que um rótulo.
Renomear um homem significava reconhecer que ele alcançou e quem ele é. E agora Jesus recebe um novo nome. Qual era o novo nome a que Paulo se refere? Leia comigo, abra sua Bíblia, em Isaías capítulo 45. Vamos ler os versos 22 ao 25. Isaías 45, dos versos 22 ao 25. Diz assim: olhai para mim e sede salvos, vós, todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim todo joelho se dobrará e jurará toda língua. De mim se dirá: tão somente no Senhor há justiça e força. Até ele virão e serão envergonhados todos que se irritaram contra ele, mas no Senhor será justificada toda a descendência de Israel, e nele se gloriará. Qual é o nome a que Paulo se referia? Te dou uma dica. O que é que toda língua confessa? Senhor. Eis o nome, Senhor. Por que não se aferrou à própria vida, mas entregou para fazer a vontade do Pai? Jesus Cristo foi recebido novamente à destra de Deus para ser Senhor sobre todas as coisas, sobre o mundo, sobre tudo. Uns admitem isso de forma alegre, outros, a contragosto, admitirão no último dia. Uns se entregaram a Ele em doce sujeição, outros serão julgados por Ele e viverão em grande agonia. Mas naquele dia, todos reconhecerão que Jesus é o Senhor. Todos. Essa é a exposição de hoje, irmãos. 4 perspectivas: Deus, Jesus, Satanás e nós. Agora que com essas 4 perspectivas nos ensinaram, o que podemos aprender com elas? O que podemos aprender delas de maneira prática? Eu quero passar aqui para vocês. 1. Seja amigo de Deus. Jesus é a propiciação do seu pecado. Deus não é seu inimigo, mas seu amigo. Ele é seu pai, seu Abba. 2. Glorie-se na obediência de Jesus. Jesus cumpriu a lei por você, cumpriu a lei por mim, por nós. Em cada lugar onde você errou, Jesus acertou. E a obediência dele é nossa. 3. Confie no sangue de Jesus. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Satanás, o acusador, vai tentar te dissuadir, sugerindo que você não é suficientemente bom. Confie. 4. Aprenda a renunciar como Jesus. Aprenda a renunciar como Jesus. Jesus negou a si mesmo para nos salvar. Nenhuma renúncia é o bastante para Ele. Missionários deixam seus países porque entendem Filipenses 2. Homens abraçam ministérios porque entendem Filipenses 2. Cristãos da Coreia do Norte perdem sua vida porque entendem Filipenses 2. 5º e último: obedeça ao Senhor. Ele recebeu esse nome, Senhor. Muitos querem um bom mestre, mas não querem como Senhor. Deixe Deus mudar as coisas na sua vida. Deixe Ele fazer o que Ele quer com você. Que Deus nos abençoe.